A paz do Senhor, meu amado irmão, que nos acompanha no nosso canal Meditações. Aqui é o irmão Henrique Ventura com mais uma meditação na Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é Lei e Graça. E eu já começo com a seguinte problemática. O crente em Jesus, ele é obrigado a guardar a lei enquanto ministério? Qual a postura que o crente deve ter em relação à lei? Constantemente somos acusados pelos nossos amigos adventistas de sermos transgressores da lei de Deus, porque afirmamos que a lei enquanto ministério passou. E para responder a esta problemática, nós já começamos fazendo a seguinte observação. A lei dada por Deus a Moisés tinha dois objetivos. O primeiro era mostrar quão o homem é pecador e incapaz de salvar-se a si mesmo. É o que Paulo nos ensina em sua carta aos Romanos, no capítulo de número 7, versículo 7 e 13. Ele diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E no verso 13 ele diz, logo, tornou-se o bom e morte de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Note que Paulo aqui está mostrando que a lei mostrou o quão pecador ele era e incapaz de salvar a si mesmo. Este era o primeiro objetivo da lei, refletir como no espelho a condição decadente do homem natural. E o segundo objetivo da lei era exatamente apontar para Cristo como o único meio de salvação. Na verdade, a lei, ao passo que mostrava que o homem era pecador e incapaz de justificar a si mesmo, pois não seria capaz de guardar a lei também apontava para Cristo, como sendo aquele que, ao cumprir a lei, abriria a possibilidade de salvação pela graça por meio da fé. É o que Paulo nos ensina em sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 23 e versículo de número 23 e 24, quando ele diz assim: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Veja que Paulo está dizendo que Deus encerrou todos debaixo da lei para apontar para um bem maior, para uma fé futura. E ele diz aqui que a lei serviu de tutor. Tem outra tradução que traz a palavra aio. Esta expressão no original grego significa literalmente quem conduz uma criança. Ou seja, por meio da lei, Deus nos estava ensinando como um pedagogo para apontar para a fé em Jesus Cristo. Aí no versículo de número 24, Paulo diz que a lei nos serviu de tutor, de guia, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo. Ora, quando o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei de Deus e morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ali destruiu no seu corpo o pecado e a força da lei. A partir do momento da morte expiatória de Jesus, abriu-se a possibilidade da salvação do homem, não pelo seu próprio mérito, mas sim pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5:1, Paulo diz, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé é o único meio de salvação na dispensação da graça.
No contexto atual, a lei não existe mais como um ministério. Ela existiu enquanto ministério, enquanto Cristo não viesse e apontasse para a sua morte vicária como um meio de salvação exclusivamente pela fé. É por esta razão que Paulo, em Romanos, capítulo de número 10, verso 4, ele vai nos dizer uma coisa muito profunda, que é o seguinte: pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que Cristo é em relação à lei? O fim da lei. Foi por esta razão que Jesus falou que ele iria cumprir a lei e que não passaria o céu e a terra sem que a lei fosse cumprida. Cumprida em quem? Nele. Quando Cristo cumpriu a lei, sendo um santo que foi imolado pelos pecadores, ali ele findou a lei como ministério. Por isso que Paulo aqui está dizendo categoricamente: Cristo é o fim da lei, a justiça de todo aquele que crê. Logo, a única maneira de ser justificado diante de Deus é ter a justiça de Cristo imputada em si. E isso acontece tão somente pela fé. Por esta razão, a Escritura fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que livra o crente da lei do pecado e da morte? É o decálogo? É a lei? É o ministério da lei que ele tem que cumprir? Não, é a lei da vida em Cristo Jesus. E essa lei da vida em Cristo Jesus, que remete ao novo nascimento, se adquire tão somente pela fé, pela graça que nos foi dada no Senhor Jesus. É por isso que na dispensação atual, na dispensação da graça, a Escritura é bem clara ao afirmar que o justo viverá da fé. Mas alguém pode questionar e dizer o seguinte: quer dizer então que pelo fato da lei ter passado como ministério, podemos pecar à vontade, já que não estamos debaixo da lei, já que a lei não serve mais como um ministério? Então quer dizer que somos salvos somente pela fé, então vamos viver pecando, já que a lei não serve mais como um ministério? Ora, meu amado irmão, para esta pergunta, a Bíblia tem uma resposta bem clara. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4, a Escritura diz: primeiro, o versículo de número 1 do capítulo 6. Paulo diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? No verso 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, o fato da lei não existir como um ministério não é um motivo para nós vivermos no pecado. Porque Paulo disse que como podemos viver no pecado se já morremos para ele? Nós morremos para o pecado não pela lei, nós morremos para o pecado pela morte expiatória de Cristo. Por isso que no versículo de número 4, Paulo vai dizer: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o crente não vive pecando deliberadamente, muito embora ele possa cair em pecado, ele não vive na prática habitual do pecado, é porque ele foi morto com Cristo lá na cruz, foi sepultado em sua morte. E Cristo, ao ressuscitar, ele também ressuscitou em Cristo pela fé, para ter novidade de vida. A lei para nós serve como um referencial moral. O crente cumpre a lei não para ser salvo, mas porque já está salvo pela graça. E a lei para ele não é um fardo. A lei para ele não é um ministério que ele tem que cumprir para poder obter a salvação. A lei para ele é um referencial moral, de padrão moral de vida. Porque o crente já está salvo tão somente pela fé. E a lei para ele é observada apenas como um padrão moral a ser seguido neste mundo. É o que Paulo nos ensina em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 3 e 4,
Olha que texto interessante. Olha o que o apóstolo diz falando do crente e da nova dispensação. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, Paulo aqui está se referindo à lei, mas nas tábuas de carne do coração. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós temos a lei agora escrita no nosso coração. E essa lei que está escrita no nosso coração, ela não foi escrita com tinta e nem em pedras. Ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A lei de Deus, outrora escrita em pedra, agora foi escrita no coração do crente, em tábuas de carne, como diz Paulo. Por esta razão, para nós, a lei não é um meio de salvação. A lei reflete a nossa salvação, na medida em que nós a cumprimos por amor a Deus e porque ela está no nosso coração. Veja que coisa gloriosa. Hoje o crente não precisa estar debaixo de um jugo. O crente não precisa estar debaixo do ministério da lei, que era pesado, porque o homem não conseguiria cumprir. Se transgredisse o mandamento, como diz Tiago, era réu de todos. Hoje o crente tem a lei no seu coração. Por esta razão, mesmo a lei não existindo como ministério, ele não vai viver deliberadamente pecando e zombando da lei, porque esta lei está escrita no coração dele. E por que ela está escrita no coração dele? Porque ele é capaz de cumprir por si mesmo? Não. Paulo nos diz, ainda no capítulo 3, verso 4, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 5 do capítulo 3, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Esta é a dispensação da graça, a capacidade de servir a Deus. A certeza da salvação não nos vem por obras de nenhum tipo, nem por obras da lei. Ela nos vem tão somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e divulga a palavra de Deus, para que mais pessoas sejam abençoadas. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fica na paz.